Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente para a nossa segunda aula sobre a transformação da matéria, né? Então nessa aula hoje nós iremos ver um pouquinho, retomar o que nós vimos na aula anterior sobre os estados da água, iremos relembrar também os tipos da matéria, os tipos de matérias, os tipos de transformações de matérias que nós podemos encontrar na natureza e como que a água passa de um estado para o outro, certo pessoal? Muito bem, antes de começarmos a nossa segunda aula, eu quero perguntar para vocês se vocês fizeram a lição de casa que a prof pediu na última aula. Sim, quando retornarmos ao colégio, vocês irão mostrar essa pesquisa para os professores de vocês, ok, pessoal? Então, a professora pediu para vocês, só retomando lá um pouquinho, para vocês fazerem uma pesquisa sobre geada, granizo, né, os fenômenos da natureza, que são as transformações da água, certo? E poderiam ter pesquisado na internet ou consultado um familiar. Quem não fez ainda, tudo bem, não tem problema, mas dá um jeitinho de fazer lá no caderno de ciências, ok, pessoal? Muito bem, então hoje vamos começar relembrando sobre os estados que a água se encontra: líquida, sólida e gasosa, ok? Então na última aula nós vimos que ela pode se apresentar dessas três formas. A chuva, quando chove, então é a água no seu estado líquido, certo? O granizo, que vocês pesquisaram em casa sobre granizo ou sobre a geada, né? É a água no seu estado sólido, ok? E o nevoeiro, que é formado por pequenas gotinhas de água, e o vapor da água. Lembram lá na nossa abertura de conteúdo, lá a água fervendo, o vaporzinho da água subindo, que ajuda na formação das chuvas? Lembram, pessoal? Então, são esses três estados aí que nós podemos encontrar a água. Muito bem, essas diferentes formas aí que a água pode se apresentar, nós chamamos de estados físicos. Vocês podem até acompanhar na apostila de vocês em casa, lá na página 151, vocês podem até destacar com marca-texto. Essa informação é muito importante vocês saberem que as diferentes formas como a água se apresenta são chamadas de estados físicos da água, né? Que são as formas que ela pode ser apresentada. Não só a água, toda a matéria, né? Lembram da nossa última aula? Toda a matéria ela pode ser encontrada no estado gasoso, líquido ou sólido, ok, pessoal? Então, na natureza a gente pode encontrar esses três estados aí, certo? Então, para nós relembrarmos um pouquinho da última aula e praticarmos um pouquinho os estados da água, vamos fazer aquela atividade lá que está sugerindo, mão na massa, lá na página 151. Então, vocês têm duas imagens lá. A água, a primeira imagem, vocês vão colocar a letra correspondente aonde está o retângulo, né? Então, aqui a gente pode ver dois estados, né? Mas é para colocar onde está o retângulo, né, pessoal? Então, vocês vão colocar lá A, se a água estiver no seu estado líquido, B, se ela estiver no seu estado sólido, ou C, se ela estiver no seu estado gasoso, certo? Então, olhando lá, tá fácil essa atividade de fazer, né, pessoal? A primeira imagem lá, que aparece para vocês, a água ela está no estado líquido, gasoso ou sólido? O que vocês acham, hein, pessoal? Sólido! Foi isso que vocês responderam? Quem respondeu sólido? Perfeito! Que letra que eu vou colocar lá então, pessoal? Letra B. B no estado sólido. Na segunda imagem, nós temos duas opções. Dois estados de água aparecendo ali, dois momentos diferentes aparecendo ali na atividade. Então, aqui em cima, essa imagem aqui, provavelmente foi tirada uma foto na água, na hora que essa água estava fervendo, numa panela transparente. Vocês estão vendo aqui que está saindo o vaporzinho da água aqui? E nessas bolinhas aqui, a água borbulhando, então deve estar bem, na hora que tiraram a foto, estava fervendo essa água, né? Borbulhando de quente. Lembram na última aula que nós falamos que a transformação acontece com a mudança de temperaturas, ou muito frio,
ou muito quente. No caso aqui, muito quente, né? A água está borbulhando, está fervendo. Aqui, o que vocês acham? A água está no seu estado líquido, no seu estado sólido ou no seu estado gasoso? Hein, pessoal? O que vocês acham? Será que gasoso, líquido? Tá fácil, né? Aqui ela está no seu estado líquido. Então, que letra que eu vou colocar? Estado líquido. Mas essa água, ela ferveu tanto que ela está passando por um processo de transformação aqui, ó. Ela está se transformando para um outro estado. Qual estado aqui, ó, que ela está se transformando? Líquido, sólido ou gasoso? O que vocês acham? Gasoso, líquido, sólido? Quem respondeu gasoso, acertou. Letra C, né? Então, aqui está no seu estado gasoso, vaporização. Esse processo nós chamamos de vaporização, né? Do estado líquido para o estado de vapor. Ok, pessoal? Então, ficou B, C, A. Todos acertaram? Muito bem. Vamos continuar, então. Deixa a prof apagar ali para não ficar aparecendo para vocês. A prof ali na atividade já adiantou para vocês o nome de um processo ali quando estava fervendo a água. A prof falou em vaporização. Então agora nós vamos ver os nomes que nós usamos para cada transformação. Como que acontece essa transformação da matéria? No caso aqui nós vamos falar como que acontece essa transformação da água. Como que ela se transforma de um estado para o outro. Cada transformação que ela passa, ela leva um nome. Então, lembrando que nós falamos que para acontecer a transformação da matéria, no caso aqui da água, precisa ter mudanças de temperaturas, ou muito frio ou muito quente, ok? Lembram da nossa última aula? Muito bem, então. Aqui, vocês podem abrir a apostila na página 152 lá, fica mais fácil até a visualização de vocês. Quando nós temos, por exemplo, uma pedrinha de gelo lá, né? A água no seu estado sólido, ela está no seu estado sólido. Eu vou pegar a pedrinha de gelo e vou colocar lá na pia e vou esquecer aquela pedra de gelo. Ela vai passar por um processo, essa água. E esse processo se chama fusão. O que é o processo de fusão? É a transformação do estado sólido para o estado líquido. Então, se eu esquecer aquela pedra de gelo lá em cima da pia, ela vai se transformar, ela vai derreter. Então, ela vai mudar de estado, do sólido para o líquido, ok? Será que precisa de uma temperatura muito quente para acontecer isso? Depende. Se eu deixar lá durante uma tarde, vai derreter. Agora, se eu quiser acelerar esse processo, eu coloco essa pedra de gelo numa panela ou no fogo e vai acelerar esse processo aí. Então, ele vai derreter mais rápido, certo? Se eu pegar essa pedrinha de gelo e colocar na panela para derreter, é o aquecimento ali do fogo, né, que vai fazer com que transforme essa água aí, que mude de estado. Se eu deixar essa pedra de gelo lá, esquecidinha lá na pia, ela vai também derreter, mas não vai ser tão rápido que vai acontecer isso, mas também ela vai chegar aqui no seu estado líquido, ok? Outro processo, outro nome que nós usamos na mudança dessa transformação, desse processo, aí, nessa mudança de estados da água, é a vaporização. Então, por exemplo, eu pego a água no seu estado líquido, coloco dentro de uma panela, ligo o fogo, é só um exemplo, pessoal, não vão fazer isso em casa, a prof só está dando um exemplo, né? Querem até fazer depois essa experiência, façam, mas com um adulto junto, ok, pessoal? Então, eu vou esquentar essa água. O que vai acontecer? O calor, né? A temperatura baixa, essa temperatura alta, né? O calor vai fazer com que essa água que está no estado líquido passe para outro estado, para o estado de vapor. Então, quando ela está no estado líquido e vai para o estado de vapor, esse processo chama-se vaporização. Então, é a passagem do estado líquido para gasoso, para o vapor, né? Vai virar vapor, vai para o estado gasoso, quando a água é muito aquecida, ok, pessoal?
Ou não, eu posso também fazer essa experiência aqui, deixando uma pocinha de água lá na calçada, num dia que tiver um sol, né, um sol bem quente, deixa aquela pocinha de água lá. O que vai acontecer? Ele vai também, essa água ela vai virar vapor, ela vai subir em forma de vapor. Vai demorar um pouquinho mais? Vai demorar, mas vai acontecer o mesmo processo. Temperatura quente, o sol batendo lá. Demora um pouquinho mais, mas vai dar o mesmo resultado, ok? Outro processo que nós chamamos é o processo de condensação. Leva esse nome por quê? Porque é a água no seu estado gasoso que vai passar por um resfriamento. Então a temperatura vai baixar, vai ficar temperatura fria, vai passar por um resfriamento. Então, vou dar um exemplo para vocês. Pega a água, ferva a água lá e tampa a panela dessa água. Como, professora, que ela vai virar líquido? Se eu tampar essa panela, essa água vai ferver devido ao aquecimento, né, da panela embaixo. Esse vaporzinho vai subir, vai encostar na tampa da panela. Como a tampa da panela está com uma temperatura bem mais fria, o que vai acontecer? O vapor vai passar por um outro processo, vai se transformar em líquido. Vocês vão abrir a panela, às vezes quando a mãe cozinha um arroz ou faz uma comida, você ergue a tampa da panela, não derrama uma água ali? É uma transformação que está acontecendo. O vapor subiu, encostou na tampa da panela que está fria, a temperatura bem mais fria, então o vapor se transformou para líquido, formou aquelas gotículas de água na panela, né? Então, esse processo nós chamamos de condensação. E do líquido para o sólido é a solidificação. Ou seja, eu vou pegar lá a água no seu estado líquido, vou colocar na forminha de gelo e vou levar ao freezer. Então, ele vai passar por um resfriamento. Quando eu tirar depois de algumas horas, essa mesma água que estava no seu estado líquido vai estar no seu estado sólido, porque teve um resfriamento. Aconteceu uma solidificação do líquido para o sólido. Ok, pessoal? Deu para entender o nome? Então, fusão de sólido para o estado líquido, derretendo, né? Vaporização do líquido para o gasoso, eu deixo uma pocinha de água lá, o calor do sol vai fazer com que aquela água evapore. Condensação, o exemplo da tampa da panela. Estou fervendo a água lá, ela está virando vaporzinho, mas ela vai encostar na tampa da panela, e a temperatura da tampa da panela vai ser bem mais fria, vai formar gotículas de água em cima na tampa da panela. Então, quando você virar assim, vai derramar água assim, porque passou por um processo de transformação, que se chama condensação. E o último, o líquido virando sólido, né? Pega o líquido, vai passar por um resfriamento e vai ficar no seu estado sólido. O exemplo lá da forminha de água dentro do freezer vai virar gelo. Ok, pessoal? Muito bem. Continuando lá. Então, lá na apostila, na página 153, vocês têm o exemplo que a prof acabou de falar para vocês. A água fervendo. Então, aquela água está passando aqui a temperatura muito quente, vai fazer com que a água no seu estado líquido vire vapor, né? Se eu tiver uma tampa aqui nessa panela, vai ter uma outra transformação. Esse vapor vai encostar na tampa e vai se tornar líquido novamente, porque ele vai ficar aqui na tampa, se ela estiver fechada, e quando eu erguer vai começar a derramar, vai pingar algumas gotinhas de água, porque vai acontecer um outro processo, né? Se tivesse a tampa ali. Aqui na natureza, então vamos ver essa imagem, conforme o ciclo da água que a prof falou também na última aula. O calor do sol faz com que a água dos rios evapore, né? Mesmo exemplo lá da panela, só porque a panela está no fogo. Então, o calor do sol faz com que a água dos rios evapore. Vai subir esse vaporzinho lá, devido à temperatura muito baixa. Então, aqui a temperatura é quente, mas quando sobe lá em cima nas nuvens, a temperatura é muito baixa, é fria. Então, essa mudança de temperatura vai fazer com que essa água se condense aqui, formando as nuvens, e vai passar por outro processo, que ela vai cair em forma de chuva no seu estado líquido, né? E vai fazer o ciclo todo novamente, armazenamento nos rios, né? Enfim.
Outro exemplo lá que vocês têm, quando vocês tomam um banho, aquele banho com a água do chuveiro bem quentinha. Então, você está bem quentinho naquela água do chuveiro, tomando banho e tal, fez encheu de vapor no box. Esse box aqui, o que vai acontecer? Esse vapor, quando a temperatura do banheiro esfriar, esse vaporzinho que encheu ali no box do banheiro, ele vai virar gotículas de água, como na tampinha da panela lá que a prof falou. Ok, pessoal? Lição de casa, pessoal, para vocês hoje. Vocês têm um jogo lá no material de apoio de vocês, lá na página 25 e 27. Vocês deverão recortar as pecinhas do jogo. Convida um membro da sua família para jogar com você. Primeiro, uma cartinha lá sobre o agente, se é calor, o agente causador da transformação da matéria. Se é calor, se é frio. Aí a segunda cartinha lá, se a água está no estado gasoso, se está no estado líquido. E o que vai formar? Qual o processo? Vai mudar, vai se transformar. Então, vai voltar, vai ir para o líquido, vai ir para o sólido, vai ir para o gasoso. E no final lá, um exemplo dessa transformação aí. Certo, pessoal? Então, na próxima aula, a gente volta a ver esse assunto aí e até mais.